Olá a todos, eu sou a Catarina, bem-vindos ao Book Steps. Hoje trago-vos uma resenha, uma análise da obra Dom Quixote de La Mancha, de Miguel Cervantes. Esta obra já foi referenciada em inúmeras categorias de arte. Teve uma grande influência em Orson Welles no cinema, em Picasso e Goya na pintura, na literatura, nem falo, Dostoiévski, Herman Melville, Nabokov. Dom Quixote é considerado o primeiro romance moderno da literatura ocidental. Já foi traduzido para mais de 50 línguas e inaugurou aquela época de ouro espanhola que vai desde o Renascimento, do século XVI, até ao Barroco, do século XVII. Na altura em que foi publicado, Dom Quixote teve uma interpretação mais cómica e depois, com a Revolução Francesa, dá-se ali uma ruptura desta interpretação e começa-se a sentir a ética envolvente naquela obra da contraposição entre o indivíduo e a sociedade. Dom Quixote é dividido em duas partes, tanto que este livro tem aqui uma cisão, porque o primeiro livro foi publicado em 1605 e o segundo em 1615. Há logo uma discrepância enorme quando estamos a ler, desde a primeira leitura da primeira parte para a segunda. A primeira é mais livre, mais inocente, mais infantil. A segunda já tem todo um ambiente emocional muito mais característico. Com a primeira parte da obra, nos dá a conhecer o ingênuo fidalgo Alonso Quijano, que é o nosso querido Dom Quixote. Era esse o nome dele na sua aldeia, enquanto nobre de categoria mais inferior, da nobreza, mas uma pessoa que tinha educação, tinha alimentação, uma boa casa, vivia num grande casarão com uma sobrinha, com uma governanta e com um rapaz que o ajudava na fazenda, mas como imaginou, a biblioteca de Dom Quixote era uma biblioteca cheia de livros de cavalaria, foi aí onde ele se inspirou, encontrou uma espécie de armadura enferrujada, fez assim uma venda para os olhos e proclamou-se um cavaleiro andante, Dom Quixote de La Mancha. Como todos os cavaleiros andantes tinham uma amada para dedicar as suas aventuras, a Dom Quixote não tinha, inventou, lembrou-se de uma rapariga que tinha conhecido há muitos anos atrás e disse: pronto, afinal ela chama-se Dulcinea e esta é a mulher amada, a mulher que eu quero encontrar. Com Dom Quixote segue Sancho Panza, um ingênuo e materialista lavrador que quer e cuja ambição é ser governador de uma ínsula e, portanto, parte com Dom Quixote em busca de algo mais para ele mesmo trazer depois sustento para a sua família, visto que era um lavrador, uma classe muito mais pobre que Dom Quixote. Como vos disse, a segunda parte da obra é diferente. E porquê? Porque Cervantes inaugura toda uma espécie de narrativa em que há várias camadas de autoria. Nós não sabemos bem quem é o autor desta obra, Dom Quixote, e portanto as personagens, quando se dá já esta segunda parte da obra, já sabem quem é Dom Quixote e Sancho Panza e as aventuras que eles tiveram. Quando se encontram com eles, já lhes contam as suas perspectivas em relação às suas vidas. Já é uma coisa muito mais interpessoal que liga todas as personagens do que propriamente uma aventura que é desconhecida e incompreendida. Quando os encontram, já têm uma pré-compreensão sobre eles. Dom Quixote substitui a vida pela caneta. Há aqui uma transfusão quase entre a literatura e a vida, elas que se agarram uma à outra constantemente, e porque Dom Quixote alinhava naquelas peripécias da cavalaria como se fossem dele mesmo, como se lhe pertencessem. Ele emerge-se nessa realidade que é a sua loucura e que está mais que ultrapassada, mas que ele não quer que se perca. Dom Quixote e Sancho Panza muitas vezes de ouvintes passam a personagens das histórias que ouvem. E aí é que está a confusão. Nós entramos nesta loucura. Muitas vezes não sabemos se a loucura está em Dom Quixote, se está em nós, não entender se é realidade ou ficção. O que aqui se passa nesta obra que tão longa e tão densa nos consegue fazer perder sem um pingo de loucura. Enquanto fidalgo, é sabido que Dom Quixote tinha uma casa. Tinha educação, um mínimo estatuto, mas há que compreender que os fidalgos na altura eram a classe mais inferior da nobreza e por isso eles não pagavam impostos como os camponeses, os lavradores, mas também não tinham as regalias que a nobreza ostentava. E portanto Dom Quixote vê-se neste limbo social em que ele não é demasiado pobre para trabalhar, mas não é demasiado nobre para nada fazer. E portanto ele vê-se enclausurado nesta armadura social que o
confina porque está tão ultrapassada que está prestes em vias de acabar. Ele sente-se perdido, ele sente-se fora de um lugar físico. Don Quixote quer construir uma reputação, quer reviver, quer reanimar a ideia de tradição. Ele sente que tem que a trazer de volta, que tem que a reforçar, porque se a tradição se perder, tudo em que ele acredita também se perderá. E ao querer trazer a tradição à força toda, ele não pode, obviamente, atentar às injustiças da sua época. E isto é uma forma que Cervantes também usa para criticar. A única forma que os autores tinham de serem publicados na altura era fugir ao olho discriminatório. Se a Igreja Católica, se a Inquisição Espanhola não deixavam, aliás, censuravam a maior parte dos livros publicados, então Cervantes teve que ser mais perto e teve que pôr aqui uma personagem que ela também não conseguia ver a injustiça que estava à sua frente, sob pena de ninguém contar a sua história. Mas é com Sancho que vamos perceber aquele estigma ligado à pobreza. Isto porquê? Porque Sancho, um ingênuo lavrador, que é analfabeto, que não sabe nada da academia, não tem qualquer ambição na sua vida, ele é a pessoa mais ética de toda esta obra. E não são os duques e as duquesas cheios de ostentação, dinheiro e poder que são as boas pessoas. Pelo contrário, Cervantes faz questão de dar esta viragem na ideia de que um ser com dinheiro, um ser com hegemonia, será melhor nos seus princípios e nos seus morais. É completamente errado. Isso não é verdade. Aliás, Sancho prova-nos exatamente o contrário. O homem mais simples, o homem que menos sabe, será o homem, se calhar, com mais estima pelo outro, justiceiro, com bom senso e categoria. É Sancho a única personagem também que consegue entender Dom Quixote. Isto porque há dois castelhanos que são falados na obra. O de Dom Quixote, que é o antigo da cavalaria, e o dos restantes personagens, que é consoante o seu tempo, na altura em que foi escrito, século XVII. Sancho é o único que entende os dois castelhanos e é o único mediador de conversação entre Dom Quixote e as restantes personagens. Sancho é um camponês que é leal a Dom Quixote, mas sobretudo também tem ambição e espera de seu amo algo em troca. Espera que ele lhe dê uma ínsula para governar, para poder depois sustentar a sua família, porque sabe que quando Dom Quixote voltar a casa ele terá tudo o que precisa, e Sancho não. E Sancho é então uma personagem bidimensional. Ele não só faz parte da personagem enquanto ideia e mundo de loucura de Dom Quixote, mas também é uma personagem que existe e é fisicamente palpável. Não é, por exemplo, como Dulcinea, que só existe no mundo imaginário de Dom Quixote. Sendo que Dom Quixote só procura propósito e beleza para a vida e nada mais, não procura riqueza em si monetária. É Sancho que o alerta para essa realidade e percebe muitas vezes serão caminhos obscuros que não poderão ser seguidos e que Dom Quixote não pode simplesmente fazer tudo o que lhe dá na gana, porque há consequências para as coisas. É um homem sensato, Sancho é um homem inteligente nas suas maneiras, ele é sobretudo engenhoso, é sábio, ele sabe a distinção entre o bem e o mal na sua vertente mais prática, e é algo que Dom Quixote passamos o tempo todo a questionar-nos se ele realmente sequer quer saber se existe bem ou mal. Não há análise completa que compreenda a 100% Dom Quixote. Ele entra em devaneios, ele segue a prontidão da sua alma mais pura, mas a nossa questão é, será que ele escolheu seguir esse caminho? Olha, é inerente, olha, é uma loucura automática, fruto da vida e das circunstâncias. Pois eu posiciono na linha que considera que Dom Quixote escolheu ser assim. Ele escolhe ignorar a realidade e prefere fugir dela. E é isso que torna este livro tão humano. É porque todos nós já o fizemos a dada altura na nossa vida. E é tão fácil e acessível para nós vermos em Dom Quixote em tantas passagens. E Sancho também. Portanto, eu sinto que eles são a nossa natureza mais pura. O lado mais racional, objetivo e o lado mais precipitado, incoerente e louco. Quanto à personagem de Dulcinea, ela nunca aparece fisicamente enquanto personagem e por isso é inventada. Mas esta ligação com a mulher amada vem já das cantigas trovadorescas da Europa feudal do século XII. Começaram no século XII com as cantigas dos trovadores e tudo isso. É aí que Dom Quixote vai buscar a inspiração para criar a imagem de Dulcinea, que é aquela obsessão de que Dulcinea o vai salvar de todos os infortúnios da sua vida. Então, e qual é o contexto histórico de tudo isto? Pois bem, Dom Quixote é escrito numa altura em que o Império estava em decadência, por assim dizer. Era fome, era guerra, eram lutas religiosas. A Igreja Católica e a Inquisição perseguiam tanto muçulmanos como judeus
como protestantes, e vivia-se num clima de instabilidade, de opressão, de repressão muito forte. Este ambiente prepotente que censurava livros fez com que Miguel Cervantes, como disse há bocado, quisesse enverdar por um esquema de narrativa codificado, para que pudesse criticar o ambiente sem ser demasiado severo, sem ser demasiado cínico ou bruto cru. E, portanto, era através de simbolismos, de nomes de personagens, de locais e de textos bíblicos que Cervantes simbolicamente criticava tudo o que se estava a passar na sua sociedade. Para Dom Quixote, as armas trazem justiça através da força e as palavras, as letras, através da justiça, da lei. Então esta palavra de justiça em Dom Quixote é ambígua, tanto poderá ser pela força como pela intelectualidade. Há um segundo momento na obra, depois de nós vermos aquela ilusão toda de Dom Quixote e falarmos muito dos romances de cavalaria, há aqui um segundo momento em que Cervantes nos diz que está a transcrever passagens de um historiador árabe, que é o Cid Ahmed Benengeli, que é daí que vem toda a teoria e biografia de Dom Quixote. Portanto, nós temos vários narradores, vários autores, vários níveis de autoria que nos deixam confusos sobre se a realidade é realidade ou é história. O que Cervantes queria fazer com isto é questionar qual a versão verdadeira da história de Dom Quixote. E se nós podemos questionar se o livro foi ou não escrito por certa pessoa, se é certo ou falso, verdadeiro ou falso, não é? Então, na altura, as pessoas também deviam questionar os princípios que regiam a sociedade. E se um louco escreve uma obra, escreve a sua própria biografia ou alguém a escreve por ele, então por que nós também não o poderemos fazer? Para acabar, quero dizer que adorei este livro, que eu acho que é um livro essencial para se ler antes de morrer. É um livro que nos conta a história de uma bela amizade, de lealdade, de aventura, de sair da caixa onde vivemos, de dizer basta, de ir mais além. Dei muitas gargalhadas e, como podem ver, o tamanho é colossal. E ainda por cima li isto em voz alta com o meu namorado durante um ano seguido. Podíamos ter lido em menos tempo, mas fizemos uma paragem do primeiro para o segundo livro. A escrita parece sempre muito inocente. As cenas de pancadaria são descritas de uma forma que não nos dá qualquer repugnância ou azedume, porque é tudo como se fosse uma criança. Dom Quixote é a criança que há em nós, Sancho Panza é o adulto que queremos ignorar. Com isto me despeço e dou só um conselho: nunca lutem contra moinhos de vento.